Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e aqui no nosso canal todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante, a gente vai trazer para vocês aí todos os detalhes sobre o acordo que foi assinado ontem entre o Vasco e a empresa 777 Partners, né, que pode a partir de agora se tornar o dono do futebol do Vasco aí para sempre. Então a gente vai trazer tudo isso para vocês, valores envolvidos, qual é a porcentagem que essa empresa vai estar comprando, o que vai acontecer no futebol do Vasco a partir de agora, caso realmente isso venha a sair do papel nos próximos meses. Então é muito importante que você acompanhe esse vídeo aqui até o final, deixe nos comentários sua opinião sobre tudo isso, né? Eu quero saber o que o torcedor do Vasco está pensando, você é favorável, você é contrário, você se preocupa com essa situação e também queria pedir a colaboração da galera aí de 3 formas. Primeiro, deixando aquele joinha, deixando aquele like aqui no nosso vídeo, que é muito importante para que esse vídeo seja divulgado, compartilhado. Se você puder também compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, mandar para algum amigo vascaíno, né? Porque nesse momento é importante que todos os torcedores do Vasco entendam o que está acontecendo no nosso clube e obviamente queria deixar um convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho aí. Todo dia a gente traz vídeo para vocês, de manhã, de tarde, de noite, tem live aqui no canal também toda semana, então já corre aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho, já se inscreva por aqui, faça parte da nossa família. Nós somos aí o maior canal de notícias do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro, com muita credibilidade, sempre trazendo para você as notícias em primeira mão, beleza? Então já vamos começar o vídeo aqui trazendo, né, a nota oficial que foi ontem divulgada pelo Vasco em conjunto, né, com a 777 Partners, essa empresa aí que fechou esse acordo com o nosso clube. Então eu vou olhar para baixo aqui porque eu tô lendo esse comunicado e depois, obviamente, a gente vai dar a nossa opinião, a gente vai trazer detalhes sobre tudo isso. Então fique com a gente, é um comunicado um pouquinho longo, mas que é importante que você escute, é importante que você dê a sua opinião, porque é o futuro do Vasco que está em jogo. Um clube centenário, um clube com títulos gigantescos, uma história magnífica no futebol brasileiro e mundial, obviamente. Então você que é vascaíno, você que quer o bem do Vasco, tem que ficar ligado e tem que entender o que está acontecendo no Vasco nesse momento. Então vamos lá para a nota oficial, que foi, né, um comunicado que foi oficializado ontem, que é da seguinte forma: o Clube de Regatas Vasco da Gama e a empresa 777 Partners anunciam que assinaram um memorando de entendimento para o investimento no futebol do Vasco. A proposta não vinculante da companhia de investimentos norte-americanas é aportar 700 milhões de reais em troca de 70% da participação da SAF do Vasco. Ou seja, o Vasco manteria, né, 30% com o nosso clube, podendo ficar com a gente ou podendo até vender no futuro. Então, incluindo também nessa compra, né, não somente os 700 milhões no investimento do futebol, mais 700 milhões para o pagamento das dívidas que o Vasco tem nesse momento. Ou seja, o valor total seria de 1,75 bilhões de reais, tornando esta a maior transação da história do futebol brasileiro. Seguindo, a 777 Partners concordou em fazer ao Vasco um empréstimo imediato de 70 milhões de reais, conversível em ações da Vasco SAF, caso essa transação venha a ser concretizada. Durante um período dos próximos 90 dias, irá ser conduzido uma due diligence confirmatória que se possa finalizar o investimento, que ainda será sujeito à aprovação dos sócios do Vasco numa Assembleia Geral. Então ainda tem muita coisa para acontecer. A transação ajudará o Vasco a recuperar o seu papel de protagonista no futebol brasileiro e internacional. A 777 Partners atuará como um parceiro estratégico de longo prazo para viabilizar os planos ambiciosos e o futuro sustentável do Vasco. Então é isso aí, a Vasco SAF será o principal investimento dessa empresa na América do Sul e o Vasco utilizará a rede da empresa para modernizar o clube com acesso a novas tecnologias de mídia, transmissão e utilização de dados para identificação
de talentos. O Vasco irá transferir seus ativos do futebol. Então, somente os ativos do futebol serão transferidos para essa empresa e o Vasco ainda manterá as sedes físicas do Calabouço, da Lagoa e São Januário. Porém, São Januário será sempre emprestado para que a SAF do Vasco possa ser utilizada, né, quando dias de jogos ou enfim dias de eventos que o futebol do Vasco precisa usar o complexo de São Januário. A SAF criará condições para que o Vasco se recupere e sua alta performance esportiva e sustentabilidade ao longo prazo do Vasco poderá aumentar seus investimentos também em esportes olímpicos e paraolímpicos. Agora, uma palavra, né, uma aspas aqui para o Vasco, é com orgulho que anunciamos o maior acordo da história dos clubes brasileiros. Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para encontrar um parceiro de longo prazo com capacidade financeira e operacional que compartilhasse nossa ambição de recolocar o Vasco no seu lugar gigante do futebol brasileiro, da América do Sul e mundial. Será um marco zero de um novo futuro vencedor, sustentável e sem dívidas, tudo que almeja nossa imensa torcida, falou aí o presidente Jorge Salgado. E dentro de diversos investimentos, né, agora falando da empresa, quem é a 77 Partners? É uma empresa ali que recentemente adquiriu o Gênova da Itália, né, o clube mais antigo do futebol italiano, inclusive fez investimentos, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, também comprou 20% do Sevilha, time da Espanha, que nesse momento está na segunda colocação do campeonato espanhol, e eles colocaram assim: estamos muito animados e orgulhosos por ter a oportunidade de nos unir ao incrível time do Vasco da Gama, diz o Josh Wanda, fundador e sócio-administrador da empresa 777 Partners. Nós temos um imenso respeito pela rica história do Vasco e seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Então essa foi a nota oficial, um pouquinho longa, e agora vamos falar sobre o que isso representa, o que isso vai trazer ou não para o Vasco, né? Como a gente acabou de ver, a proposta é de 700 milhões de reais em investimentos no futebol do Vasco ali nos próximos 3 anos, segundo aí as informações que vieram, né, de dentro do clube, mais 700 milhões para pagamento das dívidas do Vasco, ou seja, quitariam a dívida do clube aí que o Vasco tem com o governo, com ex-jogadores, ex-treinadores, enfim, com empresas que cobram do Vasco na justiça aí a todo momento, né, penhoras e tudo mais. Então esses outros 700 milhões seriam para quitar todas essas dívidas e mais 350 milhões para a reforma de São Januário. Então tudo isso aí somado chegaria ao valor de 1,75 bilhões de reais para que o Vasco pudesse, né, sair dessa situação horrenda, dessa situação complicada que o clube vive aí há mais de 20 temporadas. E também, já nesse primeiro momento, o grupo 77 Partners, né, ele aportaria, né, faria um empréstimo imediato de 70 milhões de reais para o Vasco. Esse empréstimo já deve estar chegando no clube essa semana ali para poder pagar salários atrasados e também para o Vasco poder investir, né, no time, na formação de contratação de jogadores agora já para o campeonato da Série B. Então tudo isso aí sendo orquestrado, tudo isso aí acontecendo já nesse primeiro momento, e caso a Assembleia Geral, caso, né, o Conselho Deliberativo do Vasco aprove a SAF e os sócios também aprovem a SAF, provavelmente entraria mais 130 milhões de reais até o final da temporada. Isso aí tá tendo tudo dito, né, nos bastidores do clube nesse momento, muita coisa ainda precisa acontecer, como eu acabei de falar, foi um pré-acordo, foi um memorando que foi assinado, né, para que isso aí saia realmente do papel. Primeiro, o Conselho Deliberativo do Vasco, conselheiros e beneméritos precisam votar e aprovar, né, lá no Conselho, e depois lá numa AGE, os sócios votantes do Vasco precisam também aprovar para que essa SAF venha a acontecer, que venha a sair do papel e o Vasco seja vendido, né, em definitivo para o 777 Partners. Agora, da minha opinião aqui sobre tudo isso, né? Muita gente me pergunta: Mário, você é contrário à SAF? Mário, você é favorável à SAF? O que você pensa sobre tudo isso? Então, a minha opinião é o seguinte: eu, como vascaíno, eu como um cara que quer o bem, quer ver o Vasco vencendo, quer ver o Vasco aí conquistando títulos, fazendo grandes contratações, cara, eu tô de saco cheio de política. Eu tô de saco cheio das brigas, eu tô de saco cheio de ver vascaíno, torcedor do Vasco, brigando entre si na internet, no estádio, na rua, no bar. Então, de certa forma, uma SAF, isso aí acabaria, porque a gente não teria mais
briga política. O futebol, que é o que mais importa para nós, né, que queremos ver o Vasco ganhando grandes títulos, não teria envolvimento com a política do clube. Seria uma empresa tocando, né, o Vasco daqui para frente. Então, de certa forma, isso me agrada, né, de não ter aquela questão de eleição, briga, confusão, quem vai ser o presidente, que no Conselho Deliberativo teve briga na última reunião, então isso aí, de certa forma, me agrada. Outra coisa que me agrada também, de certa forma, é a questão de uma empresa, né? Quando você tem um dono, quando você tem alguém que está administrando, você não vai ter safadeza, você não vai ter mutreta, você não vai ter roubo, você não vai ter corrupção, porque se isso acontecer dentro de uma empresa, as pessoas serão punidas. E hoje no Vasco, há muitos anos no Vasco, a gente sabe que acontece tudo isso e nada acontece, ninguém é expulso, ninguém é penalizado, ninguém vai preso. Então, quando o clube se torna uma empresa, quando o clube se torna realmente uma entidade que tem pessoas que estão ali para ganhar dinheiro, porque no final das contas, quem está comprando o Vasco quer ganhar dinheiro com o Vasco. E se você tiver um funcionário que está roubando o clube, esse funcionário vai ser demitido, esse funcionário pode até ir para a cadeia, né, caso seja algo muito sério. Então isso aí também me agrada um pouco, essa questão, né, de ter um dono, de ter uma pessoa que vai estar ali para poder tocar o clube de uma forma profissional. Outra coisa que me agrada é que essas pessoas vão querer valorizar o Vasco. O Vasco está sendo comprado aí, sei lá, por 1,7 bilhões de reais. Se fizerem uma boa administração, colocarem o Vasco numa Série A, brigando por título brasileiro, brigando por Libertadores, brigando por Mundial, esse valor do Vasco vai subir muito. E pode ser que uma outra empresa venha querer comprar o Vasco para poder investir ainda mais. Então esse é um outro fator que também me deixa, né, um pouco mais confortável em relação a tudo isso. E aí a grande pergunta, é garantido que o Vasco vai sair da situação que hoje vive o nosso futebol para se tornar um Atlético Mineiro, um Palmeiras, exemplos aí que eu tô dando, né, de times muito fortes nesse momento, até o nosso arquival Flamengo? Não, garantido não é. Não tem garantia nenhuma que amanhã ou depois essa empresa vai comprar o Vasco e vai fazer grandes contratações que dentro de campo vão dar certo. Mas a gente fica, né, nessa questão de como isso vai acontecer. Para mim, essas SAFs que estão acontecendo do Botafogo, do Cruzeiro e agora do Vasco, a do Vasco é que tem a maior chance de dar certo. Por que eu falo isso? Primeiro, que a dívida do Vasco não é uma dívida tão grande quanto a do Cruzeiro e principalmente porque a torcida do Vasco é 3, 4, 5 vezes maior que a torcida do Cruzeiro e que a própria torcida do Botafogo. E quem coloca dinheiro nessa situação toda, quem que vai fazer essa máquina girar? Somos nós, torcedores do Vasco. É eu, é você, é o cara que mora em Manaus, é o cara que mora nos Estados Unidos, que vai comprar camisa, que vai assinar pay-per-view, que vai ajudar o Vasco na hora de trazer um novo patrocinador, que vai ajudar o Vasco na hora de ter que fazer uma boa contratação, que vai fazer o nosso plano de sócio voltar a ser um dos maiores planos de sócio do mundo. Então tudo isso me agrada. Agora nós temos que ter certeza absoluta que as pessoas que estão comprando, que as pessoas que estão entrando no Vasco, né, essa empresa 777 Partners, são pessoas capazes, são pessoas que estão entrando para poder colocar o Vasco numa situação favorável e não somente para usar o Vasco para ganhar dinheiro. Então tudo isso a gente vai discutir nas próximas semanas, provavelmente nos próximos meses. Ainda é muito cedo para você falar sou contrário, sou a favor, mas pelo que tudo indica, pelo que parece, pode sim ser algo interessante, mas vamos esperar, vamos ter aí a consciência de ouvir os dois lados. Nessa quarta-feira, a gente vai fazer uma live falando sobre tudo isso, trazendo ainda mais detalhes para você, torcedor vascaíno, sobre o que está acontecendo no clube nesse momento. E só mais um detalhezinho, essa empresa, 777 Partners, ela já tem investimentos em 2 clubes lá na Europa. O Sevilha, da Espanha, eles são donos de 20%, né, do clube espanhol, que nesse momento aí está inclusive na segunda colocação do Campeonato Espanhol, fez boas contratações e também ela comprou 100%, na verdade 99,9% do Genova da Itália, o clube mais velho lá do futebol italiano, muito tradicional inclusive. E muita gente tá reclamando, pô, Mário, mas o Genova tá muito mal. Eles compraram o Genova agora no final do ano passado, inclusive eu nem sabia dessa notícia, acabei ficando sabendo disso ontem, e eles já investiram em menos de um ano no Genova 94 milhões de reais somente no futebol. Mas ainda não deu certo, né? Ainda não conseguiram encaixar. Por isso que eu falei que não tem nada garantido. Futebol não é uma matemática exata, que você vai trazer tal jogador
e você vai ser campeão mundial. Tanto é que o Brasil não ganha todas as Copas do Mundo, mesmo tendo aí, geralmente, né, as melhores seleções aí das últimas Copas. Então, é aguardar. Minha opinião sobre tudo isso aí, sobre toda essa questão da SAF, nesse momento é essa. Eu não sou nem 100% a favor, nem 100% contrário. Eu acho que a gente tem que ficar ali analisando tudo que está sendo colocado na mesa, quais são as propostas que estão chegando e realmente aí ouvir a vontade do sócio, porque no final das contas, essa SAF só vai sair do papel se o sócio do Vasco votar favorável a isso tudo. E espero que no futuro a gente possa ter cada vez mais ídolos, como a gente tem aqui Edmundo, Juninho, Mauro Galvão, Pedrinho. Eu não sou ídolo de ninguém, eu sou torlista intruso mesmo, mas enfim, Romário, foi mal, esqueci de comentar, meu maior ídolo baixinho aí também. Espero que a gente possa ter mais ídolos aparecendo no nosso clube, que esse mural possa ficar aqui, ó, lotado atrás da nossa capa, beleza? Então é isso aí, deixa seu joinha no vídeo, compartilha esse vídeo que é muito importante. Os torcedores do Vasco entendam, deem a opinião, possam manifestar o que eles pensam sobre esse momento do nosso clube. Peço pra galera deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal. Agora provavelmente vai ter muito vídeo falando sobre isso. Cada dia deve sair mais novidades, mais notícias. Vai ter gente falando uma coisa de um lado, gente falando outra coisa do outro. Eu sou uma pessoa que eu dou minha opinião sem problema nenhum. Sei que vai ter gente me criticando, sei que vai ter gente falando: ah, Mário tá de um lado, ah, Mário tá em cima do muro, ah, Mário tá falando isso. Cara, é opinião, cada um tem a sua, a gente vive uma democracia e é por isso que é importante a gente discutir e conversar sobre o futuro do nosso Vasco. Beleza? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!